bambu, tirabu, aroeira, mantegueira, tirará. O Rony para ser bambu, bambu, tirabu, aroeira, mantegueira, falará. O Rony para ser bambu, bambu, tirabu, aroeira, mantegueira, falará. O Rony para ser bambu. Seja bem-vindo. Boa tarde. Vou agradecer, obrigado a Laís pelo convite, Bebel, pela Alana pelo convite também. É um prazer estar aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre criança e cidade e qual é a relação e os processos de construção desses espaços de brincar no espaço público. Então, eu represento o Erelab. O Erelab é uma empresa de criação e desenvolvimento, instalação de mobiliário urbano lúdico nas cidades, né? Nosso objetivo principal é reconectar a criança com a cidade, proporcionando e restabelecendo seu papel como cidadão, né? A gente acredita que a criança ela é um cidadão com direitos como qualquer outro cidadão na cidade e que eles precisam ser respeitados. A diferença é que a criança ela não é o comprador direto, né? Ela é o usuário. E cabe ao poder público e aos gestores entenderem esses deveres, esses direitos que esse cidadão tem, independente da sua própria, do cidadão, da criança ir lá e pedir e tal. Então, por que isso? Nas grandes cidades, houve um crescimento populacional muito grande nos últimos anos, né? Saímos de 1950 com 35 pessoas na zona urbana para 85% da população vive em zonas urbanas. Isso acarretou uma série de questões na relação do brincar no espaço público e também, consequentemente, com a natureza, né? As famílias de baixa renda se veem em espaços com muita violência, porque realmente o crescimento desordenado faz com que não tenha um planejamento de ter espaços de brincar e recreação e verdes nesses territórios. As crianças se privam de influências e contatos com outras crianças. A diminuição nas taxas demográficas também faz com que as relações intergeracionais diminuam, fazendo com que as crianças fiquem mais tempo sozinhas, porque elas não têm tantos irmãos assim para poder brincar. Isso faz com que a taxa de obesidade cresça muito, assim como já foi falado aqui, e as brincadeiras intergeracionais também diminuam muito. E a gente tem hoje, no Brasil, médias de 5 horas por dia em que as crianças ficam na frente da televisão. Isso é bem crítico. Em relação às políticas públicas, a última política pública real em relação aos espaços de brincar na cidade de São Paulo, pelo menos, foi em 1938, com os espaços de brincar criados pelo Mário de Andrade, a qual vou falar um pouquinho mais para frente, né? Em 1970, teve uma readequação desse mobiliário urbano, mas ainda trabalhando em cima dos mesmos preceitos de 38, então assim, é muito mais uma linha mais anos 70 daquilo, mas são as mesmas coisas, materiais mudaram, entrou o ferro como uma possibilidade de material, mas, essencialmente, o movimento da criança e a disposição do descobrimento e dos desafios que ela teria nesse espaço continuam sendo os mesmos. Então, hoje, 2017, a gente brinca ainda nos mesmos brinquedos que em 1938 foi criado, isso quase 100 anos depois. O direito do brincar é um direito assegurado, né, pelos estatutos da ONU, da criança e do adolescente, pelo comentário geral 17, que foi aprovado, e no Brasil também, né, onde recentemente também foi aprovado o marco legal da primeira infância. Então, assim, leis não faltam, direitos não faltam, consciência não falta, e acho que todo mundo aqui, todo mundo lá fora sabe e concorda que a criança ela é o nosso bem maior, a pessoa com quem mais a gente tem que ter investimento para poder ter cidadãos melhores no futuro. Como acontece essa relação da criança com o espaço, né? O desenvolvimento dela é baseado numa triangulação entre espaço, aprendizagem e um tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade ele é um tempo tanto dela com outras crianças, como dela com os pais, né? O Uri Bronfenbrenner, né, ele criou uma teoria, que é a teoria do desenvolvimento da criança, em que ele estabelece uma correlação entre a criança e o espaço ao redor dela.
né? Então, a gente tem aqui no centro a criança como indivíduo e, no primeiro círculo, a família, os irmãos e os colegas como sendo a primeira linha que se estabelece no desenvolvimento da criança. Tudo se estabelece em relação ao afeto. Numa segunda linha, a gente tem os vizinhos, a família estendida, o trabalho dos pais e a mídia de massa e a equipe escolar. Quer dizer, está para fora da casa e começa a se estabelecer um desenvolvimento da criança, uma relação afetiva dela com seus pares, e como essa teoria fala de como o entorno e o espaço em que a criança está inserido contribui no desenvolvimento dela, né? A gente tem uma coisa que é as pessoas, e a gente tem uma coisa que é um espaço de qualidade. Um espaço de qualidade ele pode ser desde um quarto, aonde ele pode ir no chão e não é um terrão e é limpo, como também um espaço público de qualidade. Na questão da gestão pública, o que a gente pede é que as políticas públicas elas olhem para isso e trabalhem com isso de uma maneira bacana. Na terceira linha, a gente tem o sistema macro, que são as leis, a história, a cultura e as condições sociais, né? Então, como esse entorno e esse trabalho de desenvolvimento acontece no ambiente, né? Pelas palavras dele mesmo, a ciência do comportamento estranho das crianças em situações estranhas com adultos estranhos para breves períodos de tempos possíveis. Quer dizer, são as relações interpessoais num tempo e num espaço. Isso tudo acaba se desdobrando numa teoria que é o Outdoor Learning Environment, que é a teoria de você estudar e crescer e ter o território, os espaços públicos, os espaços naturais, como um espaço de brincar e como um espaço de aprendizagem. Sejam eles construídos pelo homem, ou sejam eles construídos pela própria natureza, né? O que acontece hoje é que, por aquilo que eu falei anteriormente, por você ter menos áreas de verdes nas cidades, você cria espaços que trazem o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo e social da criança para o espaço público através de equipamentos e de espaços construídos. Esses espaços construídos eles podem ter o desenvolvimento dele baseado num desenho da natureza e olhando para esse desenvolvimento da criança em cima desse espaço da natureza. Então, a gente acredita muito que o efeito borboleta aconteça através dessa relação da criança com a cidade, né? Se ela cria uma relação digna com a cidade e bacana, ela acaba crescendo como um adulto melhor, um melhor cidadão, um melhor gestor, uma melhor pessoa, sociabilizando com o entorno. Tudo isso através do afeto, né? Então, eu acredito muito que o afeto ele é a cola, o que liga todo esse tema. Já passaram essa pintura antes e eu trazer ela como um exemplo, né, que como as crianças brincavam no espaço público e como o brincar ele é inerente à nossa pessoa, né? Ele está lá desde sempre. Existem várias brincadeiras de rua e é no espaço público aonde a gente consegue criar uma sociedade democrática e igualitária, né? Porque no espaço público não tem raça, credo, cor, condição social, as crianças brincam entre si, independente de qualquer uma desses pontos. Trouxe 3 exemplos aqui para falar para vocês. Alô? Quer que eu volte tudo? Tá. Alô? Então, eu trouxe 3 exemplos aqui para falar de vocês, exemplos de pessoas, arquitetos, urbanistas. Eu não sou arquiteto, eu sou artista plástico, mas arquitetos e urbanistas que fizeram a diferença nas suas realidades, né? O primeiro que eu trouxe é o Aldo van Dijk. Ele é um arquiteto de formação holandês e ele foi secretário do desenvolvimento urbano de Amsterdã entre 47 e 78. Ele construiu 700 espaços destinados a crianças nesse período. O Aldo van Dijk ele tinha uma teoria muito boa e que eu acho que tem que ser aplicada e deve ser aplicada pelos nossos gestores, que
criar, o arquiteto projeta com base nas vivências humanas. O usuário do espaço não é unicamente um cliente para quem se projeta, mas também o próprio arquiteto no papel de cidadão. Então, no momento em que a gente começa a projetar espaços públicos, pensando que eles são nossos e não são das outras pessoas, tudo muda. Quem vai brincar naquele espaço são os nossos filhos, não são os filhos dos outros. Quem vai se desenvolver ali são os nossos filhos, não são os filhos dos outros. Isso faz toda a diferença, porque a gente tem que parar de ver a cidade pela janela do carro e começar a vivenciar a cidade no dia a dia do nosso cotidiano. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento e no crescimento de uma política pública, de uma consciência cidadã. O Walt Van Eyck ele pegou bem essa época do pós-guerra, né? Então, ele teve essa possibilidade de criar tantos espaços, porque tinham muitos espaços deteriorados, explodidos, que foram destruídos durante a guerra. E o que fazer naqueles espaços? Criar espaços coletivos e democráticos para que as pessoas possam se reencontrar e restabelecer sua consciência. Um outro exemplo que eu trouxe, também um exemplo de pós-guerra, são os Adventure Playgrounds. Os Adventure Playgrounds eles foram criados no pós-guerra, porque existiam inúmeros terrenos baldios totalmente destruídos. Só que as crianças, que nem eu falei, elas brincam independente de qualquer coisa que tem ali. E o que elas fizeram? Elas começaram a ocupar esses espaços e a brincar nesses espaços. Os Adventure Playgrounds, eu acho que foi e é ainda, porque hoje em dia existe uma retomada muito grande deles na Europa e nos Estados Unidos. Uma das maiores experiências de exploração da criança e de liberdade do brincar que existe dentro da teoria do brincar, assim, eu acho que em termos construtivos, pelo menos, né? E são espaços onde prego, madeira, ferro, serrote, está tudo lá, e as crianças têm liberdade de poder ir, brincar, construir, criar o seu próprio playground e correr os seus próprios riscos. Nesse lugar, elas correm os próprios riscos, elas definem os próprios riscos e elas desenham o espaço que elas querem. Muitos desses espaços existem mediadores, né? Hoje em dia, existem mediadores nos espaços e muitos deles são organizados pela própria comunidade, que cuida desses espaços e vão com os pais, ou tem isso. Uma história interessante por exemplo, o playground do Central Park, ele ia ser renovado, eu acho que nos anos 60, 70, e tinham contratado um super arquiteto paisagista para fazer lá o projeto maravilhoso e tal, e a comunidade do entorno falou assim, não, a gente não quer o super arquiteto paisagista maravilhoso e tal. A gente quer fazer nós mesmos o nosso espaço de playground. E, até hoje, o playground do Central Park ele é gerido pela própria comunidade, ele foi construído pela própria comunidade, e a comunidade decidiu bancar um educador, um agente do brincar, que ficasse ali, construindo junto com as crianças esse espaço, e até hoje ele está lá. Um outro exemplo que eu trago para vocês são os parques infantis, né? Esse que eu falei, do Mário de Andrade. E é isso, tá dando pau na TV aqui, eu acho. De 35 a 38, ele assumiu a criação do Departamento de Cultura e ele estabeleceu uma política pública de espaços de brincar, né? Depois, mais tarde, a Marta Suplicy, em São Paulo, acabou criando os Céus, como sendo uma réplica disso, mas diferente, né? Porque aqui ele tratava de uma realidade que era uma cidade, tratava-se de educar uma cidade, né? E era isso que ele queria fazer com esses espaços. Por quê? Naquela época, existiam muitos imigrantes chegando no Brasil, né? E tinha uma classe operária muito grande de estrangeiros. O que acontecia com essa classe operária de estrangeiros? Os filhos não tinham muito para onde ir. Eles não tinham onde brincar. Então, a ideia dele foi criar espaços de brincar, aonde essa classe operária, vindo do Japão, da Itália, da Polônia, de tantos países que não falavam nem a mesma língua, as crianças pudessem brincar e se relacionar juntas. Então, mais uma vez, demonstra a importância de levar as pessoas para o espaço público, de criar uma relação de sociedade igualitária e democrática. E esse espaço para a criança, ele tem quais temas como temas principais quando a gente fala em desenvolvimento da criança? O que é fundamental quando se cria um espaço de brincar para a criança no espaço público? É fundamental que a criança tenha experiências, que ela tenha possibilidade de experimentar o risco,
materiais, texturas, cheiros, formas, cores, que ela tenha cultura naquele espaço, que ela tenha experiências de saúde naquele espaço. Então, o espaço de brincar não é um espaço de lazer, ele é um espaço de educação, ele é um lugar de movimento, né? Então, como já falaram outras pessoas aqui hoje, o quanto isso desenvolve o cérebro da criança. Um outro ponto fundamental é o controle dessa experiência. Quer dizer, quanto que essa criança tem de experiências e o quanto ela tem de controle dessas experiências. Porque é o controle, a sensação de controle que ela tem é que vai dar para ela a capacidade de escolha, tanto na idade, né, que ela tenha naquele momento, quanto na idade adulta. Isso vai passar geração em geração no decorrer do tempo. E os desafios graduais. Quer dizer, você só consegue estabelecer um espaço, criar um espaço afetivo com a criança e a cidade nesse tempo, se você consegue ter um espaço que cresça junto com ela. Então, se a gente tem um espaço, como a maioria dos espaços que a gente tem, vamos falar da gangorra, do balanço, do trepa-trepa e do gira-gira, aonde tudo parte de 60 centímetros, 50 centímetros, para subir no gira-gira, para subir no balanço, para subir na gangorra e o trepa-trepa quadradinho. A criança precisa ter pelo menos aquela altura para conseguir alcançar. E, uma vez alcançada, qual é o tipo de experiência que ela tem nesse equipamento? Qual é o tipo de desenvolvimento que ela tem ali dentro? Ela tem um trepa-trepa que é quadradinho. Ela fez 2 movimentos, a ideia é chegar lá em cima. Chegou lá em cima, acabou. Então, o quanto esse espaço consegue criar uma autonomia da criança nesse território, que ela possa ser autônoma, que ela brinque sozinha e que ela se relacione com outras crianças, sem depender do pai, colocar lá no balanço e tirar do balanço. Pôr aqui e tirar dali. E o quanto esse espaço pode crescer com ela no tempo, criando um território para a cidade que crie laços afetivos dela, aquele espaço, e que, quando ela estiver na idade adulta, ela pode voltar e falar assim, nossa, eu brinquei aqui muito na minha infância. Então, esse é um dos temas. E ter a infância como uma jornada, né? A jornada no sentido de você ter a escolha, oferecer à criança a possibilidade de escolha e autonomia do percurso, trabalhar o exercício da imaginação dessa criança nesse espaço. Então, um espaço que conte histórias, que tenha possibilidades de narrativas e que pode proporcionar não só o brincar no equipamento, mas o brincar fora do equipamento também. Juntar pedrinhas, galinhas, subir na árvore, tudo isso faz parte. Proporcionar a possibilidade da distância dos adultos, porque, assim, ela se sente autônoma e segura e sabedora das suas escolhas, e ter o brincar como forma de expressão, que eu falei, poder ter espaços onde não só os equipamentos ficam ali, mas que ela tenha a possibilidade de se relacionar com as outras partes dessa praça, essa natureza, dessas árvores, desses galhos, dessas pedras, enfim, todo o entorno que existe. Qual é o potencial que existe nesse lugar, né, do espaço de brincar? Só em São Paulo a gente tem 6.000 praças, 63 parques e 33.000 instituições de ensino. A maioria delas degradadas, a maioria delas fora de normas de segurança ou sem nada. E quais são os atores interessados nessa política pública dos espaços de brincar na cidade? As crianças, né, que são as principais usuárias, os pais, que são os atores que desenrolam esse papel importante, quer dizer, são os pais que escolhem aonde vai levar as crianças para brincar. Então, é muito importante que esses espaços sejam atrativos para os pais e que os pais se sintam seguros e que se sintam confortáveis. Quanto mais tempo os pais ficarem nesse espaço, mais tempo a família vai ficar nesse espaço. Se eu tenho um espaço para fazer um piquenique, se eu tenho um espaço para poder comer, se eu tenho um comércio próximo, se eu consigo estabelecer uma relação com o cara do boteco ali da esquina, que pode fazer... Isso tudo faz parte da construção de espaço de brincar. A comunidade, né, que é sempre importante ser consultada, porque a comunidade traz histórias do lugar, a comunidade traz referências do que aquilo já foi, do que aquilo poderia ser, quais histórias aquilo ali tem, para poder criar esse laço afetivo da comunidade com o território também. E os órgãos públicos, né, que são os responsáveis por fornecer esse tipo de serviço, cuidar e manter. Agora, quais são os desafios de cada um desses atores? Dos órgãos públicos, os desafios é o custo, que ainda
é muito desproporcional em relação a outros gastos dos órgãos públicos, né? E aí vai uma questão de prioridades mesmo, de entendimento do que quais são os direitos dessa criança, a importância de investir na primeira infância. A manutenção, porque você dá uma coisa detonada, as pessoas vão detonar cada vez mais. Enquanto você der algo de qualidade, bem feito, a tendência é que tudo se mantenha por mais tempo. E educação, né? E na comunidade, eu acho que é questão de lazer e revitalização, né? Então, trazer um novo vigor para o espaço público. E para os pais, o que os pais se preocupam é com segurança, com a distância dos adultos, quer dizer, o quanto de segurança isso, né? Eu vou levar meu filho, né? Onde eu vou ficar, como é que eu consigo enxergar ele, porque ainda essa relação de superproteção existe muito. O conforto no espaço público, né? Porque você pensa só em colocar um equipamento, mas você não pensa no entorno. E a acessibilidade, o quanto ele é próximo. Então, a gente acredita muito que, ao invés de a gente ter, o brasileiro ele tem uma mania de superlativizar as coisas e criar grandes monumentos gigantes, né? Acho que a gente tem que ter um espaço lúdico a cada 500 metros da casa das pessoas, para que as pessoas possam ir, uma mãe no puerpério, com um filho pequeno, com outro maior, pode ir de carrinho, levar, brincar, voltar. E essa liberdade de poder ir e vir, ele é fundamental para criar até um laço de comunidade ao entorno. Eu não preciso sair daqui até um parque do outro lado da minha cidade que eu não conheço ninguém. Isso. Quais são os ganhos para isso? Né, estudos demonstram que crianças que brincaram na infância chegam ao ensino médio 44% mais, 17% maior possibilidade de chegar ao nível superior, com ganhos 42% maiores e com taxas de empregabilidade 7 vezes maiores. Por quê? Porque superaram desafios, fizeram escolhas, enfim, um monte de coisa que foi falado aqui já. Estudos também demonstram que, a cada dólar investido no espaço público, 8 dólares retornam à sociedade de diversas maneiras, desde questões relacionadas à obesidade e à saúde pública, como em ganhos de perspectivas de salário e possibilidades dessa criança alçar voos maiores profissionalmente. O que queremos como políticas públicas, efetivamente, né, é ter a certeza de que toda criança até os 12 anos seja possibilitada de brincar em territórios seguros e estimulantes, enfatizar a importância do brincar logo cedo para todas as crianças de 0 a 3 anos e priorizar o brincar como base dos direitos essenciais das crianças em vulnerabilidade social. A gente tem que começar pelas bordas e chegar nos centros. Essa é a nossa meta. O Erelab, ele é uma empresa de criação e desenvolvimento de espaços de brincar, e a gente é baseado em 4 pilares, sendo eles a criança, então tudo parte do olhar da criança, do tamanho da criança. A gente tem um trabalho muito forte em primeira infância também, pensando em espaços e territórios onde a criança de 0 a 3 anos ela é livre e possibilitada de ir e vir nesse território, brincar e encontrar os seus caminhos. Muitos dos nossos equipamentos, eles são multiusuários, a grande maioria deles, então são muito poucas coisas onde é um por vez. São várias crianças que brincam ao mesmo tempo, elas têm autonomia, elas se sociabilizam nesse território. A cidadania, né, como forma de construção de uma consciência cidadã. A sustentabilidade, né, trabalhamos com madeiras certificadas e materiais ecologicamente corretos. E a brasilidade. Quer dizer, tem uma defasagem de quase 100 anos no design público, por que a gente vai olhar para fora? Por que a gente vai trazer de fora? A gente tem história, a gente tem cor, a gente tem folclore, a gente tem tanta coisa bonita nesse país que a gente não precisa, sabe? A gente pode contar histórias e trazer essa consciência cidadã para os nossos filhos através da nossa própria cultura. Sim, olhar para fora, beber lá de fora o que a gente pode, mas ressignificar e trazer para dentro da gente aquilo que a gente quer para os nossos filhos. Nosso processo de design, ele é baseado em vários fatores, né? Então, são estudos que a gente vai desenvolvendo em cima disso, e a gente trouxe aqui um pouquinho para vocês sobre essas tabelas que a gente trabalha, né? Então, a gente vai criando alguns parâmetros, a gente vai criando alguns pontos de reflexão para entender quais são os desenvolvimentos que a gente quer em cada lugar e como isso pode ser trabalhado no processo de design. Então, tem desde antecipação, surpresa, prazer, aprendizado, força e equilíbrio. Cada um deles tem a sua
Outra, né? Antecipação cria interesse, abertura, prontidão, expectativa, curiosidade, desejo, exuberância, maravilha, maravilhamento, né? Então, são vários aspectos desse desenvolvimento não direcionado e não tão palpável que é desenvolvido para ter esses três blocos maiores, que é o desenvolvimento motor fino, o desenvolvimento motor bruto e o desenvolvimento social, né? Então, vai desde grandes movimentos, desenvolvimento motor, até o desenvolvimento social dessa criança. Também tem uma outra linha de trabalho, dentro dessa linha toda, que são os 7 elementos do brincar, que não são os elementos anteriores, que são mais sensoriais, digamos assim, mas tem esses 7, que são os 7 elementos do brincar em forma de movimento e do desenvolvimento de equipamentos em si, né? Então, o balanço, que tem o desenvolvimento, que promove o processamento sensorial, relaxa e acalma, o gira-gira, que tem uma consciência sinestésica, o equilíbrio, que tem um desenvolvimento cognitivo e introduz princípios mecânicos para a criança, a braquimia, que é o desenvolvimento da parte superior da criança e dos braços, então, os que chamam de monkey bars, então, a parte, o escorregar, né, que promove a flexibilidade da perna e do quadril, encoraja a cooperação, desenvolve habilidades de pensamento crítico, a escalada, né, desenvolve a excitação e sentimento de realização, supera desafios físicos, recupera objetos, enfim, são alguns pontos que são trabalhados, e o sensorial, né? O sensorial, ele entra, eu acho que, primeiro, numa leitura do espaço como um todo, e depois numa leitura de um espaço mais acessível, né? É muito importante a gente pensar também em inclusão e acessibilidade, né? Praticamente muito poucos espaços no Brasil são voltados à inclusão e à acessibilidade, e a gente não está falando de beleza ou estética, a gente está falando de inclusão e acessibilidade, né? Então, pensar espaços onde pessoas com certas deficiências, todas as pessoas podem ir, usar e fazer, então isso é sempre muito importante. Nesse lado, o lado sensorial é muito importante, tanto para deficientes visuais, auditivos, né, e motores também, na sua relação com o espaço público. Então, aqui estão algumas palavras e elementos que esses espaços acabam sendo trabalhados, né, como o aperfeiçoamento da comunicação, a imaginação, o brincar, a resolução de problemas. Então, tudo isso são temas importantes no desenvolvimento desses territórios. E a gente trabalha com produtos, projetos, o ERELAB em Ação, que é uma proposta de montagens temporárias, efêmeras, em espaços. Então, a gente fala que a nossa ciclofaixa de lazer, assim, que em São Paulo tem, que a gente leva para os espaços para as pessoas entenderem o que é o brincar num espaço público como aquele espaço, e aí isso mobiliza a comunidade se une, pensa, putz, como é que aquilo poderia ser? O que a gente pode fazer em relação a isso? E aí inicia-se um processo de construção desse território a partir desse lugar. É importante sempre fazer uma pesquisa de território. Então, por exemplo, isso aqui é um espaço lá no Largo do Paissandu, em São Paulo, e a gente, assim, era um espaço simples, mas a gente pintou de azul, a gente chamou esse espaço de Praça das Alagoas, porque embaixo dessa praça tem um entroncamento de rios. Essa praça chamava-se Praça das Alagoas, antigamente, antes de chamar Largo do Paissandu, antes de ser aterrado, antes de virar um terrão. Então, a gente recuperou esse tema, trouxe essa história para a comunidade, pintou de azul, e os espaços acabam sendo espaços manifesto mesmo, assim. Você precisa mostrar para as pessoas que politicamente a gente também atua e que é importante. Aqui estão algumas fotos de alguns lugares que a gente acabou desenvolvendo alguns projetos nossos, né? No Acari, aqui no Caju, no Mato Alto, em Gente de Dentro, tem também nas Vilas Olímpicas. Nesses 2 anos e meio que o ERELAB está na rua, a gente já fez mais de 70 realizações, a gente atendeu mais de 200 mil crianças, tem 17 espaços permanentes e 65 ações públicas. Aqui são algumas fotos, vou mostrar para vocês. Essa é a montanha, ela é feita com 3 madeiras brasileiras. Essa é a apoteose do Niemeyer, lá no fundo, do Sambódromo. Esse é o mangue. Então, está vendo que é um trepa-trepa, que ele é totalmente assimétrico,
e as crianças têm que pensar cada vez que elas sobem, como se elas tivessem subido numa árvore. Os parceiros. E é isso, pessoal. Encerrando com uma frase do Penhallosa, né? Se a cidade é boa para a criança, é boa para todo mundo. Muito obrigado.